Yo guys, sejam muito bem-vindos ao Android Game Entertainment, meu nome é André Android. Bom, como vocês puderam perceber pelo título, hoje é dia de análise. E eu já vou adiantando que a análise de hoje vai ser grande, velho. Eu escrevi muita coisa sobre esse anime, quer dizer, aliás, sobre essa série. Então vai se preparando, fica bem confortável aí no seu sofá, na sua cama. Prepara aquele lanche leve pra não engordar, aquela waifu, a milanesa, a tradicional. Deixa eu só fechar minha porta aqui porque meu gato acabou de sair, enfim. E vamos lá, só vem, fião. Enfim, hoje eu tô aqui para analisar por completo Monogatari Series, que traduzindo significa série de histórias, composta por 10 temporadas e 3 filmes, sendo todos do gênero comédia, tem um pouco de romance, mas não é focado nisso, drama e principalmente sobrenatural. Ok, tem duas formas de você assistir essa obra, só adiantando que ela não é para todo mundo. A primeira forma é pela ordem cronológica dos fatos, que é o mais recomendado e te leva a uma melhor compreensão da história. A segunda forma é você ir pela ordem de lançamento das temporadas, mas eu não aconselho ninguém a fazer isso, porque muitas coisas só são correspondidas se você assistir na ordem direta. E além disso, Monogatari é muito cansativo, velho. Daí você pode acabar desistindo por causa da confusão da ordem. Seguindo a ordem cronológica, as temporadas se organizam respectivamente em Kizumonogatari, Nekomonogatari, Bakemonogatari, Nisemonogatari, Monogatari Series Season 2, até o episódio 10, Owari Monogatari, Monogatari Series Season 2 de novo, depois eu explico isso mais pra frente, Tsuki Monogatari, Koyomi Monogatari, Owari Monogatari 2 e por fim Hana Monogatari. Eu sei, a temporada pra caramba. Tem uma particularidade presente em Monogatari Series Season 2 que eu vou falar mais pra frente, mas vamos dar um resumo geral da história dos personagens para depois analisar com detalhes cada uma das temporadas. Enfim, Monogatari gira em torno de um estudante chamado Araragi Koyomi, que devido a uma série de eventos se torna um meio termo entre vampiro e humano. Na cidade dele aparecem com frequência o que ele chama de aparições, ou simplesmente esquisitices, que são entidades sobrenaturais que nascem da crença humana. Por exemplo, se várias pessoas acreditarem que em determinado lugar há um monstro, a energia negativa, entre aspas, delas toma forma e se materializa como um monstro. E aí que entra o Koyomi. Ele investe grande parte do tempo dele resolvendo esses casos sobrenaturais e ajudando as pessoas próximas a ele. Dado o contexto da história, vamos falar sobre os personagens, filho. Araragi Koyomi, ele é o protagonista da série. Aparece desde o primeiro filme e é bastante prestativo pelo fato de que ele vivia uma vida vazia, além de ser muito autocrítico e depender muito dos outros, apesar de no início se definia como alguém que não precisava de amigos, porque para ele ter amigos era sinônimo de fraqueza. Hanekawa Tsubasa, ela também é apresentada em Kizumonogatari e eu diria que é uma das personagens mais importantes, se não a mais importante de toda a série. Ela também é uma colegial e estuda com Koyomi. E logo nos primeiros 20 minutos do filme, ela consegue fazer amizade com ele. A Tsubasa é uma garota extremamente inteligente. Como eu acabei de citar, ela consegue a empatia de um cara que se isolava intencionalmente. Ela é praticamente um porto seguro para o Koyomi. Sempre que ele precisa de conselhos ou de ajuda em alguma situação, a Tsubasa é a pessoa que geralmente o ajuda. Guarde essas informações na mente porque quando eu for falar de Kizumonogatari eu explico melhor a importância dela, no caso da Tsubasa. Senjou Gahara Hitagi. Ela aparece pela primeira vez em Bakemonogatari e no passado a mãe dela teve problemas com a seita religiosa e no desfecho desse caso a Hitagi acaba sendo amaldiçoada por uma entidade em forma de caranguejo. Daí ela conhece o Koyomi e ele a ajuda com a maldição, o que resulta no namoro dos dois. Ela é uma garota complicada, não tem palavra melhor para descrevê-la. A Hitagi não mede palavras para criticar o Koyomi, apesar de gostar dele. Além de também ser a rainha do drama, sério. O senso de humor dela é tão denso que ela transforma qualquer diálogo banal ou sério em uma cena de Hollywood, velho. Hachikuji Mayoi. Ela também aparece pela primeira vez em Bakemonogatari.
A Hachikuji é o fantasma de uma garota que morreu em um acidente e foi atormentada pela maldição, aliás, pela aparição de um caracol. E como efeito dele, a Hachikuji vaga por anos pela cidade, fazendo qualquer um se perder caso cruze com o caminho dela. Assim como a Tsubasa, ela também aconselha o Koyomi, mas a relação dos dois é diferente. Quando ele encontra a Hachikuji, ele começa a meio que abusar dela, tipo, é abuso sexual mesmo, o bagulho é insano. Ele levanta a saia dela, lambe ela, joga ela pra cima, é bizarro, mas é muito hilário, velho. Kanbaro Suruga, outra personagem que aparece inicialmente em Bakemonogatari. Ela é uma Kouhai da Hitagi e tem um amor não correspondido por ela. Um dos braços da Suruga é possuído por um demônio e tem a forma de uma pata de macaco. Daí quando ela descobre que o Koyomi e a Hitagi estão namorando, o demônio meio que perde o controle e começa a atacar o Koyomi. Indo para a personalidade dela. Ela é uma garota bastante atlética antes da pata de macaco. Ela jogava basquete, além de inicialmente ser um pouco possessiva. Além disso, ela também cultiva uma certa admiração pelo Koyomi, chegando ao ponto de oferecer sua virgindade a ele. Bizarro pra caramba, mas quando os dois começam a conversar praticamente quase sempre, ela muda pro rumo do diálogo pra um sentido sexual, velho. Tipo assim, toda vez que eles se encontram. É um negócio... Nossa, mano. Sengoku Nadeko também aparece pela primeira vez em Bakemonogatari e é uma conhecida de infância do Koyomi, tendo sentimentos amorosos por ele. Ela é bastante introspectiva e não se relaciona com muitas pessoas. Se fosse pra definir ela, em termos só seria aquele tipo de garota mimada que quer as coisas do jeito dela. Mais pra frente eu explico melhor isso, quando estiver falando de Monogatari Season 2. Araragi Tsukiri. Ela é uma das irmãs mais novas do Koyomi e aparece primeiramente em Nise Monogatari. A Tsukiri é meio psicopata, ela não aceita a perversão do irmão, que no caso é um lolicon do caramba, velho. Apesar de que os dois têm uma relação bem íntima, em certas cenas parece que o Koyomi sente atração por ela, mesmo namorando a Hitagi, e também pelo fato da Tsukiri ser irmã dele. Tipo, tem cena de incesto, e não é só uma não, velho, nesse anime. Tanto com a Tsukiri quanto com a outra irmã do Koyomi, que no caso é a Araragi Karen. Como eu já falei, é a outra irmã mais nova do Koyomi. Junto com a Tsukiri, ela se auto-intitula de Fire Sisters, irmãs cintilantes, pelo fato de ambas possuírem um forte senso de justiça. Assim como a Kanbaro, ela é bastante atlética e também não tolera a perversão do irmão, nem com a própria Tsukiri. Apesar de que também tem umas cenas bem cabulosas dela com o Koyomi, mas... né? Enfim. Oshino Meme aparece no primeiro filme Kizumonogatari. Ele é um especialista em casos sobrenaturais e auxilia o Koyomi a resolver os problemas dele com aparições. O Oshino é um cara misterioso e a função dele na cidade é manter o equilíbrio. Ele conhece muitas histórias sobre esquisitices e fora isso não tem muito o que comentar sobre ele. Ele aparece no filme e depois volta no Bakemonogatari, aí passa um tempo sem aparecer, velho. Tipo, não tem muita coisa pra falar sobre ele, mas enfim. Kaiki Deishu. Ele é outro especialista em aparições, aparece pela primeira vez em Nise Monogatari, mas diferente do Oshino, Kaiki usa seu conhecimento para enganar as pessoas em troca de dinheiro. Ele é um vigarista, no caso. E um dos poucos que não demonstram emoções, sendo bastante frio, mas não insensível. Porque apesar de parecer um cara mau, ele tem um papel decisivo nas vidas da Hitagi e do Koyomi. Dá aquela hidratada marota, né, que não pode faltar. A próxima personagem é Oshino Ougi. Ela se diz sobrinha do Oshino e aparece em Owari Monogatari pela primeira vez. É uma garota misteriosa, a começar pelo design dela. Seus olhos são completamente negros, ela sorri praticamente o tempo todo e é a personagem mais perceptiva da obra, rivalizando com a própria Tsubasa. Ougi consegue superar até mesmo a Hitagi no quesito crítica, expondo toda a tolice do Koyomi, além de ajudá-lo com seus problemas e no seu próprio processo de crescimento pessoal. Onanoki, eu não lembro o primeiro nome dela, então tá aí na tela pra vocês. Então, enfim, apareceu pela primeira vez em Nise Monogatari ao lado de sua mestra, que eu também não lembro o nome, tá aí na tela. E também porque a mestra dela mal aparece, enfim.
A Ononoki é um cadáver que foi feito de marionete por um grupo de especialistas em aparições. O mesmo grupo que o Oshino e o Kaiki faziam parte. Ela é praticamente uma boneca, quase não tem expressões faciais e também não demonstra muitas emoções. Além de medo da Shinobu, mais pra frente eu comento isso, quem é a Shinobu. Junto com sua mestra, ela caça aparições imortais e entra na vida do Koyomi de uma forma muito impactante. Na real, Koyomi até fica feliz depois do que ela revela pra ele, mas enfim, né? Não daremos spoilers aqui. Gain Izuku aparece pela primeira vez em Nise Monogatari e é a pessoa que comanda a rede de especialistas em maldições, da qual Ononoki, Oshino e Kaiki fazem parte. Pessoa mais humilde que ela não há. A frase que ela mais repete é "eu sei de tudo", e de fato dá essa impressão quando ela aparece. Enfim, Gain comanda tudo que é relacionado a aparições na cidade e também é tia da Suruga. Agora vamos às duas personagens marco da série. Eu diria que depois da Tsubasa elas são as que têm mais impacto, então eu vou tentar não spoiler ao máximo as informações sobre elas. Killshot Acerola Orion Heart Underblade aparece primeiramente em Kizumonogatari, sendo a responsável por transformar o Koyomi em vampiro. Ela é dotada de imortalidade, tem uma capacidade de regeneração alta, até mesmo em relação a outros vampiros. Apesar de não gostar de lutas, é extremamente forte e também é muito leal ao Koyomi, porque depois de viver por mais de 500 anos, foi ele que deu um novo sentido à vida dela. Oshino Shinobu. Depois dos eventos de Kizumonogatari, a Killshot sofre algumas mudanças e volta à forma de Loli dela. Tem várias formas e uma das formas dela é a de uma garotinha loira, velho, é muito legal. No caso, como Koyomi, ela é um meio termo entre vampiro e humano, e é aí que nasce a Shinobu. Ela é uma... O sobrenome Oshino é só uma convenção dada pelo Koyomi, pelo fato de que ela passa um certo tempo aos cuidados do Oshino Meme. Dada a introdução aos personagens principais, vamos às temporadas uma a uma, seguindo a ordem cronológica. Temos... Tá acabando o tempo da câmera e eu acho que vou ter que fazer duas partes do vídeo, mas enfim. Kizumonogatari, que traduzindo significa História de Cicatrizes, que na real é uma série de 3 filmes os quais mostram como o Koyomi se tornou um vampiro e como ele conheceu a Shinobu e a Killshot. Logo na primeira cena, o protagonista tá lá parado, daí do nada Tsubasa se aproxima e os dois começam a conversar sobre por que ele não tem amigos e vive tão isolado. E é aí que a genialidade dela vem à tona. Ela consegue fazer o cara aceitar sua presença mesmo ele sendo tão antissocial. Agora puxa na memória, eu disse que a Tsubasa era uma das personagens mais importantes da história. Agora vem a explicação. Depois de conhecê-la como bom pervertido que é, o Koyomi vai até uma loja comprar, dentre outras coisas, uma revista pornô com garotas de óculos, obviamente inspirado pela Tsubasa. E quando ele tá voltando para casa, se depara com uma trilha de sangue, que leva até a Killshot, a responsável por transformá-lo em vampiro, ou seja, é a Tsubasa que faz a história toda girar. O Koyomi, ao encontrar ela quase morta, decide ajudá-la doando seu próprio sangue. Nesse processo, ele vira um servo da Killshot, e ela revela para o Koyomi que foi vítima de um ataque de 3 caçadores de vampiros, e que eles roubaram seus braços e pernas. Daí a missão do Koyomi nos 3 filmes passa a ser recuperar os membros perdidos da vampira. Em termos de animação e design, Kizumonogatari é indiscutivelmente superior a qualquer outra temporada. As cenas de ação são bastante fluidas e o enredo é bem desenvolvido. Depois dos eventos da terceira temporada de Kizumonogatari, temos Nekomonogatari, que significa a história da gata, focada na manifestação de uma esquisitice em forma de gato, provindo da Tsubasa. Essa aparição surge do estresse da garota por conta da situação da família dela, que a trata de forma violenta. Daí toda noite ela é possuída e ganha orelhas, cauda e garras de gato, saindo pelas ruas com a intenção de sugar a energia vital das pessoas. E adivinhe quem fica a cargo de ajudar a Tsubasa? Exatamente, o Koyomi. Seguindo, temos Bakemonogatari, história de esquisitices, que se passa após os eventos de Nekomonogatari. Essa temporada é dividida em arcos, e cada arco foca uma personagem diferente. O primeiro arco trata do encontro do Koyomi com a Hitagi. Ele resolve o problema da maldição dela e os dois começam a namorar. O segundo arco é focado na Hachikuji,
Particularmente eu passei mal nesse arco, é muito diálogo e muita informação na tela, mas ele trata de encontrar uma forma da garotinha voltar para casa dela. O terceiro arco, é centrado na Suruga e na maldição presente no braço dela. Daí mostra toda a sua admiração e amor não correspondido pela Hitagi e como sua relação com Koyomi muda de ódio para admiração. O quarto arco gira em torno de uma maldição em forma de cobra que jogam em cima da Nadeko. Então outra vez o Koyomi intervém para ajudar. Já no quinto e último arco, o estresse acumulado da Tsubasa faz com que novamente a esquisitice em forma de gato a possua. Daí é revelado o real motivo do problema. Se bem que esse motivo já fica bem claro no final do primeiro arco, para quem assistiu os filmes. Adiante, a Nise Monogatari, História Falsa, que foca um pouco no passado da Hitagi e do Kaiki, dando destaque para as enganações promovidas por ele na cidade. Nessa temporada, quando a irmã do Koyomi percebe o mal presente nas mentiras vendidas por Kaiki, ela decide ir atrás do vigarista, mas acaba sendo amaldiçoada por ele com uma abelha. Mais pra frente, a Ononoki e sua mestra, que eu não lembro o nome, tá aí na tela, são apresentadas e revelam que estão atrás de uma aparição imortal presente em uma das irmãs do Koyomi. Depois disso, vem Monogatari Series Second Season, que também é dividida em arcos e tem umas particularidades com relação à ordem cronológica. No primeiro arco, a Tsubasa é pressionada mais uma vez pela família dela. Isso faz com que surja mais uma aparição além do gato, mas dessa vez ela tenta resolver tudo sozinha e adivinha, tudo começa a desandar a partir daí. No segundo arco, Koyomi e a Shinobu viajam no tempo para evitar a morte da Hachikuji. Isso gera consequências e os dois têm que achar uma forma de voltar para a linha de tempo original. O segundo arco termina no episódio 10, depois dele você tem que pular pro episódio 17 e assistir até o episódio 20, que é o terceiro arco, o qual fala sobre o primeiro servo da Quixote e como era a relação dos dois. Depois de fazer esse salto para seguir a ordem cronológica, você deve fazer uma pausa nessa temporada e assistir Owari Monogatari. Essa temporada é dividida em dois arcos. O primeiro trata da relação do Koyomi com uma antiga amiga. É nele que a Ogi é introduzida. No segundo arco, o segundo servo da Quixote, que é citado no terceiro arco cronológico de Monogatari Series Season 2, volta à vida e desafia Koyomi para um duelo. Isso abala Shinobu e faz com que os dois repensem sua relação. Terminando Owari, a gente volta para Monogatari Series Season 2, a partir do episódio 12, porque o 11 é uma recapitulação, no caso pode pular à vontade. Que é quando o quarto arco cronológico, onde a Nadeko vira uma deusa e promete matar Koyomi, Hitagi e Shinobu após a formatura deles. Esse arco vai até o episódio 16, e pulando para o episódio 21, há o último arco da temporada, focado na Hitagi e no Kaiki, que buscam uma forma de enganar a Nadeko, evitando que ela mate todo mundo. A próxima temporada é Tsuki Monogatari, História da Lua, que basicamente explica a criação da Ononoki e caminha para a conclusão dos eventos da série. Eu não posso explicar muito porque qualquer coisa a mais seria um spoiler. Mas enfim, né? Seguindo a Koyomi Monogatari, História do Koyomi, que constitui uma série de episódios curtos sobre alguns eventos meio banais da vida do Koyomi ao longo de todas as temporadas. A parte que importa de fato são os episódios finais, que dão início aos eventos da próxima temporada, ou seja, é outra temporada bem curtinha que você pode simplesmente pular pro final, a partir do episódio 6 mais ou menos, que é quando o que de fato o que importa acontece. Os eventos mais importantes no caso da temporada. Então, os eventos da próxima temporada, que no caso é Owari Monogatari 2, História do Fim 2, na qual Gain revela seu plano para corrigir o vampirismo do Koyomi e resolve a questão da Ogi. Aí você pode perguntar, como assim? Que questão da Ogi? Bom, isso pode parecer meio óbvio, mas a Ogi não é normal. Ela tem uma ligação direta com o Koyomi e um certo problema com a existência dela surge. Daí vem o protagonista para resolver as coisas com ela. A última temporada é Hana Monogatari, História da Flor,
tratando-se da relação da Suruga com uma antiga rival de seus tempos de basquete. Essa outra garota vaga colecionando relíquias, por assim dizer. Daí a Suruga desafia em meio a um monte de diálogos sobre o que as duas andaram fazendo no meio tempo que passaram separadas. Em termos de clímax, Owari Monogatari é muito melhor que Hana Monogatari, mas ao menos essa última temporada dá um bônus, que é o visual do Koyomi após se formar. Mas basicamente é isso, eu tô esperando até agora eles lançarem tipo um extra mostrando como é que ficou a situação da Hitagi, do Koyomi e da Tsubasa, né? Mas o negócio aí é esperar a boa vontade do autor, mas enfim, né? Terminadas as explicações sobre as temporadas, vamos à parte técnica e as considerações finais. Olha, Monogatari Series não é uma obra para qualquer um, como eu já falei no início. Todas as temporadas possuem diálogos extensos e cansativos, com alternância entre o 2D e o mundo real. Tipo, ele buga muito sua mente. Fora que, periodicamente, você tem que pausar o episódio para ler o pensamento dos personagens, que são expressos em quadros isolados. Com relação aos cenários, eles são simplesmente lindos. A maioria deles é colorido e vasto, além de que os ambientes fechados dão a sensação de profundidade. Uma particularidade da obra é que ela não contém figurantes, velho. Tipo assim, figuração zero. Daí os ambientes vastos dão meio que uma sensação de solidão, quando você vê os personagens dialogando, interagindo em um ambiente vazio. Outra particularidade é a forma de tratamento dos personagens. Eles não chamam uns aos outros pelo primeiro nome. Tipo, Koyomi, Hitagi, Tsubasa. Eles se tratam pelo sobrenome, que é uma maneira meio informal, apesar de que eles têm uma ligação bem próxima. Isso aí eu não entendi nada, mas ok. Além disso, apesar de conter romance, sempre que a Hitagi e o Koyomi entram em um clímax romântico, a obra nunca mostra eles se beijando. É frustrante pra caramba. Nem nada do tipo. A continuidade dessas cenas é totalmente subjetiva. A animação, de forma geral, responde bem. Não há muitas cenas de luta, mas essas são bem feitas. Outro ponto são as expressões faciais dos personagens, contando que praticamente todo mundo faz aquela pose do pescoço invertido, velho. É muito legal quando eles viram o pescoço. Essas expressões faciais são bem detalhadas e correspondem bem à personalidade de cada um dos personagens. Em síntese, Monogatari é uma obra que tem uma história rica, extensa e cativante, mas você vai precisar de tempo e principalmente paciência, e sim, vale muito a pena assistir. Agora eu vou falar um pouquinho da minha experiência pessoal com Monogatari Series, velho. Eu comecei a assistir primeiro pelo Bakemonogatari e eu não entendi absolutamente nada e dropei no episódio 3. Aí quando foi mais ou menos uns 2 meses atrás, sei lá, me deu aquela inspiração e eu decidi terminar Bakemonogatari. E fui assistir pela ordem cronológica e, tipo, tudo começou a bater as informações, tá ligado? É por isso que eu disse, assista pela ordem cronológica, que é sucesso. Tipo, ele é cansativo, eu não consegui assistir mais de 2 ou 3 episódios por dia. Então eu demorei um pouquinho, no caso uns 2 meses pra assistir as 10 temporadas e os filmes. Os filmes são bem mais de boa porque tem toda a questão do Koyomi com a Quixote, que é um relacionamento muito da hora. Ela também é uma das melhores waifus de todos os tempos, falo mesmo. Ren é o caramba. E tipo assim, apesar de todas as implicações, como eu já citei, a extensão, os diálogos, ele vale muito a pena ser assistido, velho. É aquele tipo de obra que você assiste, mas não sabe exatamente por que tá assistindo, mas sabe que é muito bom. Então, resumindo, pare o que você está fazendo, arranje um tempo livre e vá assistir Monogatari Series. Bom, guys, essa foi a minha análise. Como vocês puderam perceber, demorou pra caramba pra sair. A última temporada de Monogatari foi lançada mais ou menos uns 3 meses atrás ou 2 meses atrás, mas só trouxe agora porque eu tava terminando de assistir, mas enfim, né? Se esse vídeo foi útil pra você, não esquece de deixar o joinha aí embaixo, filho, que deu trabalho pra caramba escrever tudo isso aqui. Muito obrigado mesmo por ter assistido até aqui. Valeu, falou e até a próxima. Vídeos novos quase todos os finais de semana, apesar de que está saindo no meio da semana, porque, bom, eu tô fazendo Enem, né? Então, final de semana tem que fazer prova. Valeu, falou e até a próxima. Fui!